Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Que maravilha poder estar aqui já no começo do programa Está Escrito, conectado aí com você que acompanha ao vivo pela TV Novo Tempo, ou quem sabe acompanhando a reprise em algum momento aí do futuro. Um grande abraço para você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Um abraço também para você que está conectado aqui pelo Facebook, na nossa transmissão ao vivo, no Está Escrito Brasil. Você é muito bem-vindo, você faz parte aqui da nossa família e a gente fica muito feliz em poder contar sempre aí com o seu apoio, com a sua companhia, com a sua audiência. Você também pode seguir a gente no Instagram, Está Escrito NT, você pode estar ali acompanhando tudo que a gente tem lançado de tendência. Aliás, se você gostaria de dar alguma sugestão, se você gostaria de dar alguma opinião sobre temas, sobre projetos que você gostaria de ver aqui no seu programa Está Escrito, nós queremos ter esse canal aí de diálogo com você. Pode mandar ali uma mensagem, um recado para a gente. Vai ser um prazer mantermos ali o nosso contato com você. Nós estamos chegando hoje, nesse momento, no nosso último episódio da série Anônimos. Passou rapidinho o nosso quarto e último episódio, mas se você não conseguiu assistir aos anteriores, fica tranquilo, porque você pode entrar ali no nosso canal no YouTube. Está Escrito NT. Ali você pode acessar essa série Anônimos, os episódios anteriores. Você tem ali todos os programas para te impactar, para te ajudar no seu crescimento espiritual, tá bom? Nós também mantemos a nossa comunicação ali. Você pode, inclusive, compartilhar com as pessoas, ouvir as músicas, as reportagens, tudo está ali para você fazer parte aqui cada vez mais da nossa família Está Escrito. Também nós temos aqui um canal com você e queremos continuar fazendo isso para as nossas séries. Aí você sempre tem mandado suas sugestões, nós vamos continuar fazendo isso. Temos o nosso projeto também na Rádio Novo Tempo. Se você quiser saber mais sobre o podcast do Está Escrito, você entra lá, novotempo.com/rádio, e vai acompanhar ali também o programa Está Escrito. Bom, nós vamos para o intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho sobre esse guia de estudos da Bíblia, marcadas pela fé,
eu sei que vai abençoar a sua vida. Eu já vou te dar a dica, não saia daí, é rapidinho, a gente volta e eu vou te apresentar esse guia que vai te ajudar bastante através da história dessas mulheres a crescer espiritualmente. Eu vou, mas eu volto, já vamos voltar aqui no programa Está Escrito. A partir do momento que damos os nossos primeiros passos, não é possível imaginarmos até onde nossos pés irão nos levar. Será que nos levarão até uma vida bem-sucedida? Talvez por caminhos mais simples, mas com boas realizações? Será que seguirão firmes sem muitos tropeços? Esses questionamentos podem passar pela mente de qualquer pessoa. Afinal, nossas pegadas deixam marcas, quer tenhamos feito grandes coisas ou não. E com certeza, essas mesmas perguntas passaram pela mente do Alex. Tudo bem, Alex? Como é que foi a sua trajetória de vida? Como é que você conta? Eu vim de uma família humilde, né? O qual nunca passamos fome, mas tivemos muitas necessidades. E devido a muito sacrifício, a minha vida foi bem sofrida. Aí eu me criei num lar cristão, mas infelizmente eu tive um pai qual era alcoólatra, né? Não pude conviver com ele, conheci ele por pouco tempo. Quando eu tinha meus 7 anos ele morreu. Tive uma figura paterna que me criou, que foi meu padrasto, que infelizmente também foi alcoólatra. E devido a todas as circunstâncias, acho que foi um dos pontos principais, o qual foi me matando aos poucos, né? Foi matando as minhas esperanças, que eu tinha planos, tinha sonhos, né? Como toda criança tem, eu tinha também. Sonhava em ser advogado, tinha um sonho lindo pela frente. Mas infelizmente meus sonhos foram frustrados devido a um certo ponto da minha vida, né? O qual eu morava em um bairro, a gente se mudou para uma comunidade, um bairro diferente, eu mudei de escola, conheci novas amizades, conheci pessoas diferentes, locais diferentes. E dentro de uma escola, infelizmente dentro de uma escola, me foi apresentado o cigarro, a bebida, né? E devido a essas coisas, uma coisa foi chamando a outra. Dentro de uma escola também eu conheci a droga. No começo usava porque achava legal, porque as outras pessoas usavam, parecia ser legal, parecia ser bonito, as pessoas pareciam mais descoladas quem fazia isso. Então eu fiz também para me destacar, porque como eu falei, eu vim de uma família meio sofrida, então para mim eu queria atenção, eu não tinha atenção, eu queria atenção. Então acho que essa foi a forma de eu conseguir atenção, foi me enfiando nessa vida. Só que infelizmente, como todas as coisas que a gente faz, tem consequências. Com essas escolhas que eu fiz, eu tive consequências. No caminho, podemos encontrar escapes que parecem mais fáceis, porém essas fugas acabam nos levando por uma estrada que parece não ter fim. Assim aconteceu também com Alex ao passar pelo caminho das drogas. Devido a eu ter conhecido a droga, ela foi me puxando cada vez mais, eu fui me aprofundando cada vez mais, aí não me contentei só com o uso, comecei a me envolver com a venda da droga, porque para poder até sustentar o meu vício e porque na minha mente eu estava subindo, né? Eu estava crescendo, como quando a gente arrumou um trabalho, a gente quer crescer, então para mim eu estava crescendo no mundo errado, né? E quanto mais eu subia, mais alto ficava, a minha queda provavelmente seria maior, e foi o que aconteceu. Quando eu caí, eu tive uma queda muito grande. Infelizmente, eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu fiquei dentro de uma casa, sabe, trancado. Eu usava droga 6 dias por semana, sem comer, sem dormir. Daí, um dia da semana eu parava, dava uma acordada, dava um estralo em mim, eu tomava um banho, me alimentava, mas isso era só por um dia, depois eu voltava de novo. Eu retornava e assim eu fui sofrendo dentro de uma casa durante acho que mais ou menos uns 4 meses seguidos, né?
Mas eu cheguei num ponto tão crítico que o inimigo começou a brincar com a minha vida, eu comecei a escutar vozes, eu comecei a ver pessoas. Foi nessa hora que me deu um estalo, que eu me assustei, né? Comecei a ficar com medo, eu falei, opa, eu acho que é o ponto final aqui, né? Se eu passar daqui, é a morte. E aí, então, pessoas foram se aproximando de mim, me oferecendo ajuda e me apresentaram um projeto, né? Que foi o qual eu participei dele, a Cristolândia. Como todo bom viajante que acabou se perdendo pelo caminho e precisa parar para ajustar a rota, Alex também encontrou um ponto de ajuste da sua caminhada com a nova oportunidade que lhe foi apresentada por meio do trabalho da Cristolândia. Através do processo de reabilitação e ajuda oferecidos pelo projeto, ele pôde voltar para um novo ponto de partida. A Cristolândia tem um planejamento de durar até 2 anos. Desde a entrada na triagem, que funciona no centro de São Paulo, e com o término aqui em Jacareí, com a parte da ressocialização. O indivíduo já estuda, trabalha ou volta para sua família. Eu lembro muito bem da chegada do Alex. Assim como todo acolhido tem dificuldades, o Alex também teve, mas a gente vê que nós criamos um laço. Hoje a família dele é amiga da minha família. Então ultrapassou a barreira de acolhido e liderança. O Alex venceu esse período e hoje nós somos amigos. Então ele concluiu o ciclo de 2 anos aqui, ele não ficou 2 anos, saiu daqui empregado, a família reconstruída e venceu esse desafio. Antes de eu ver que eu precisava de ajuda, tinha pessoas querendo me ajudar já. Quase todos os dias tinha pessoas me mandando mensagem, o pessoal da igreja ao qual eu me batizei, que eu me criei dentro dela, eles iam me visitar, eles juntavam um grupo de jovens, iam em casa. E eles conversando comigo, tentando me convencer de uma ajuda, né? Mas como todo usuário, até ele chegar no limite que ele vê que ele precisa, ninguém aceita, sabe? Você acha que você não precisa de ajuda, você acha que tá tudo bem, que a hora que você quiser, você sai disso, você para, só que não é bem assim, né? Então, no começo eu lutei, não queria ajuda, eles me ofereceram, só que eles indo atrás de mim, eles me oferecendo ajuda, já era a sementinha que eles estavam plantando, né? Aí um certo dia, quando eu cheguei no extremo mesmo, aí que eu vi, falei, não, eu quero ajuda. Daí peguei meu telefone e liguei para essa pessoa que queria me ajudar. Aí foi Deus trabalhando. Buscar auxílio é importante quando estamos perdidos. Pedir ajuda não significa incapacidade, pois na jornada da vida nunca estamos sozinhos. Sempre podemos encontrar em quem nos apoiarmos. Alex entendeu a importância de ser ajudado e agora ele quem oferece apoio aos outros. Então tudo que a gente aprende aqui a gente usa lá fora. Às vezes você está aqui dentro, às vezes o missionário ele fala para você não pode fazer isso, você não pode. Quando você está aqui dentro você fala, pô, mas para que isso, né? Você acha que é só uma regra boba, mas não é. Tudo isso é preparação para o mundo lá fora. Sabe, às vezes as coisinhas mínimas lá fora vai te levar à queda. Então é isso que a gente aprende aqui dentro, que até nas coisinhas mínimas você tem que se privar, você tem que... Porque lá fora não tem ninguém para te controlar. Aqui dentro você tem horário para dormir, você tem horário para comer, você tem horário para tomar banho, tem tempo de banho, tem o dia que você vai na igreja, tem o dia que você vai... Lá fora não tem, lá fora é só você sozinho. Entendeu? Então tudo que eu aprendi aqui dentro que me preparou lá fora. Tudo que eu faço lá fora hoje foi com os ensinamentos que eu tive aqui dentro. Sabe, eu aprendi muito que tudo que eu vou fazer lá fora eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma balança dentro de mim para mim pesar os prós e os contras. Se tiver 1% de risco, eu já não faço. Sempre que eu posso, eu estou vindo aqui compartilhar dos meus dias lá fora, de como que está sendo a luta, contar para eles que é luta lá fora, sabe? Preparar eles de certa forma, para eles não acharem que é só você terminar o seu tratamento aqui, sair lá para fora, que o mundo não vai mudar por causa de mim. É que foi o que foi me ensinado, Eu me tratei, mas não para me parar por aqui, sabe? Eu fui liberto não para a libertação acontecer na minha vida, a transformação acontecer na minha vida e eu sentar dentro da minha casa e me acomodar, não. Eu fui liberto para dar continuidade e alcançar pessoas que também necessitam. Hoje eu dou um exemplo. Assim como nós falamos de todo acolhido que sai bem da Cristolândia, não só aqui, mas em todo o Brasil, ele estar aqui hoje, exemplos acolhidos que chegam. Nós temos acolhidos que acabaram de sair da rua, então nós temos extremos aqui. O Alex hoje trabalhando e os que chegaram hoje.
Então, esses que chegaram hoje olhando o Alex e ver, é possível, eu posso porque ele conseguiu. Então, é muito importante ele estar aqui hoje. Ei, se Deus transformou a vida do Alex, Ele pode transformar a sua também. Tenha certeza que nenhum caso é impossível nas mãos de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer impossíveis. Você acredita nisso? Eu estou aqui, olha, nos comentários aqui da nossa live do Facebook. Eu vou mandar aqui alguns abraços, a Fatinha, a Roseli também, que está aqui mandando um abraço para mim, um abraço para você, querida. Mas tem aqui alguns casos específicos de pedidos de oração. O Antônio, ele está pedindo aqui pela família, ele precisa de restauração em casa. Creia que Deus vai fazer isso, viu? Na sua vida, Antônio, na sua família. Nós temos aqui também, olha, o Vitor, ele apresenta uma lista de nomes para que a gente ore. Você que está no Facebook pode nos ajudar aí nesse exército de oração que tem poder de transformação. Nós temos aqui também um abraço para o Johnny, que está lá em São José do Seridó, Rio Grande do Norte. Tanta gente aqui conectada. Um abraço especial, um abraço internacional. O diretor aqui mandou para mim. O Shelton Abrão, ligado a partir de Moçambique. Um abraço para você. Para Maria Romero, obrigado pelas palavras aqui, viu, querida? Que Deus abençoe você. Para o Alexandre, enfim, são muitas pessoas conectadas com a gente. E isso aqui é muito bom, porque a gente está aqui por um propósito, com um objetivo, que é levar a mensagem de transformação da palavra de Deus. E eu quero te oferecer esse guia. Esse guia aqui conta, através de vidas de 8 personagens da Bíblia, como é que você pode ter a sua história transformada, a sua história mudada. Então, olha, manda uma mensagem para a gente agora no WhatsApp 12 982 44 4449. É fácil, não é? Você vai receber um link, você vai clicar nesse link, vai entrar no site, vai preencher as informações que a gente precisa para enviar, sem custo algum, o seu guia, marcadas pela fé, 8 guerreiras que vão te ajudar a entender como viver melhor ao lado de Deus e seguindo assim os seus planos. Olha, é fantástico, é lindo. Isso aqui foi preparado com muito carinho para você e a gente vai enviar aí para a sua casa, tá bem? Nós estamos chegando aqui no nosso último episódio da série, da série Anônimos. Você que está acompanhando aqui tem visto como é que nós estamos trabalhando. E hoje eu queria falar com você que pensa que tem a vida amaldiçoada. Com você mesmo aí. Você que acha que tem uma sombra, que tem um peso muito grande, que é difícil até mesmo de você carregar. Deus tem uma mensagem poderosa de transformação, assim como Deus transformou o Alex, tirando ele do mundo das drogas, dando para ele um propósito, um sentido. Deus quer fazer essa obra maravilhosa na sua vida. Mas você não pode sair daí. Eu vou para o intervalo e quando eu voltar, você pegue aí a sua Bíblia, porque juntos, na Palavra de Deus, nós vamos estudar mais um personagem anônimo da Bíblia que pode nos ensinar muito sobre como Deus nos liberta da maldição. Fica comigo, vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta sem mais interrupções para juntos na Palavra de Deus entendermos o poder do está escrito na nossa vida. Já já eu estou de volta com você. Voltamos agora, a gente não tem mais interrupção, estamos juntos aqui. Dá tempo, se você está acompanhando na live aqui do Facebook, de compartilhar o link para que mais pessoas nos acompanhem nesse último tema da série Anônimos. Agora eu preciso ter uma conversa bem franca com você. Você sabe que existem pessoas que parece que estão perseguindo sombras, que vem maldição em todas as coisas. Você é afetado por esse problema? Você pensa que a sua vida é maldita? Você acha que a frustração, a ansiedade, os problemas emocionais que você está enfrentando, talvez tenham como consequência
trazer desgraça para a sua vida por causa de alguma maldição que alguém colocou num passado, ou quem sabe até mesmo no presente? Se você pensa que a sua família ela não pode ser feliz, porque possivelmente existe uma força estranha que está governando todas as coisas, eu quero te dizer que hoje Deus tem uma mensagem para você. Se você pensa que está tudo conectado, se você acha que o passado da sua história, ele foi afetado por alguma desgraça, por alguma influência negativa, alguma maldição, fez com que o seu presente se transformasse sombrio e você perdeu a perspectiva do seu futuro, Deus quer falar com você hoje. Deus vai usar esse programa da Novo Tempo, o programa Está Escrito, para falar ao seu coração. Se você acha que alguém fez algum trabalho espiritual, fez uma mandinga, fez algum despacho e isso mudou a sua sorte, se você está pensando que a doença que acometeu você ou alguém que é próximo a você, e isso foi resultado de alguma maldade direcionada, quero te dizer que Deus tem poder para fazer novas todas as coisas, para libertar você de qualquer amarra que você pensa que o mal tenha trazido para a sua vida. Se você acha que é dominado pela ideia de que alguma calamidade não pode ser superada, que você tem um problema que não tem resolução, eu vou te mostrar hoje como é que Jesus trabalha com a maldição. Quer saber? Então pega aí a sua Bíblia comigo, você vai me acompanhar agora no texto de Marcos, capítulo 8. Eu quero ler com você do verso 22 até o verso 26. Pegue aí a sua Bíblia, Marcos, capítulo 8. Eu quero ler com você do verso 22 até o verso 26. Diz assim o texto. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos pensar um pouquinho nessa história. Observe que aqui na história que nós lemos, não era o cego que era maldito. Apesar de ser um pensamento muito comum daqueles dias, do contexto histórico de Jesus, que uma deficiência, talvez uma deficiência visual, uma deficiência física, fosse resultado de alguma desobediência ou um pecado que trazia um problema espiritual e físico, nessa história, Jesus não vê maldição nele. Aqui nessa história, a doença também não era uma maldição. Aliás, Jesus, em outra ocasião, um caso muito parecido com esse, diante de um cego de nascença, disse que a doença era oportunidade para que fosse conhecida as obras de Deus. Essa história está aqui em João capítulo 9, o verso 3. Então, para que fique muito claro aí para você e para mim, a doença não era uma calamidade regida por forças espirituais, por forças malignas também. Portanto, não era a doença a maldição aqui. Nessa história, o que era maldito era um lugar, a cidade de Betsaida, que era uma pequena vila, uma pequena aldeia que ficava na beira do mar da Galileia. E esse lugar, dentro do contexto da história, é carregado aqui no discurso de Cristo com uma maldição. Perceba aqui comigo, no verso 26, o que Jesus disse. Ele falou assim, olha, não entres na aldeia. A ordem é muito clara.
Por que aquele lugar era maldito? Veja que Jesus deu uma ordem específica, muito clara. Para você entender isso, por que Betsaida era maldita, a gente precisa analisar aqui alguns aspectos. E o primeiro aspecto, para compreender a maldição dessa cidade, tem a ver com a falta de fé dos moradores de Betsaida. Se você puder me acompanhar na Bíblia, avance só um pouquinho mais, marque aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e avance comigo para o Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você no capítulo 10, o verso 13 e o verso 14. Olha o que Jesus diz. Ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Veja, os mesmos milagres que Jesus realizou naquele lugar, naquela cidade, na cidade de Betsaida, não foram suficientes para que as pessoas se arrependessem. O grande problema, a maldição que aquele lugar carregava, era a falta de arrependimento que as pessoas não mostraram, não manifestaram. Veja, a falta de arrependimento nos coloca diante da maldição que o pecado carrega e traz. Porque o pecado, ele nos expõe à nossa fraqueza, à nossa vergonha. Os milagres, entenda uma coisa, eles não são suficientes para que as pessoas creiam em Deus e se arrependam. Você entendeu o que eu falei aqui? Para dar um exemplo para você dessa afirmação que eu fiz, lembra comigo do povo que estava andando ali no deserto, que viu as maravilhas, eles viam Deus na nuvem, na coluna de nuvem, também na coluna de fogo. Eles observaram tudo isso. Deus havia prometido colocá-los na terra prometida, mas mesmo vendo maravilha, água saindo da rocha, pão caindo do céu, nada disso foi suficiente para que eles acreditassem. Se você procura milagres para crer, preste atenção no que eu vou te dizer. Tome muito cuidado. Porque foi Jesus mesmo que disse, olha, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O problema da cidade de Betsaida é que Jesus tinha feito muitos milagres ali, mas isso não foi suficiente para que eles acreditassem. E como consequência, aquele lugar se tornou maldito. Preciso ir à Bíblia com você. Vamos de novo ao Evangelho de Lucas. Se você está aí com a Bíblia aberta, eu quero ir com você no capítulo 9, o verso 10, para a gente entender a segunda razão por que a cidade de Betsaida era maldita. Capítulo 9, o verso 10 diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Foi na cidade de Betsaida que Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e alimentou uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que esse milagre é tão especial? Por que ele é tão importante? Porque esse milagre, ele marcava a identidade do Messias. Ele deixava claro que Jesus era o Filho de Deus vindo do céu à terra. Para você entender a importância desse milagre, existem 35 milagres registrados aqui nos 4 evangelhos, mas só tem um que aparece repetido nos 4, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse é o milagre mais especial, porque com este milagre, Jesus tirou todas as dúvidas das pessoas, dizendo, olha, eu sou o Messias. Jesus fez muitos milagres, mas foi esse da multiplicação de pães e de peixes que fez com que a multidão entendesse que Jesus era o profeta messiânico. João, descrevendo essa história, no capítulo 6, o verso 14, diz que a multidão, quando viu o que Jesus fizera,
compreenderam que ele era o profeta. Jesus já tinha feito pessoas ressuscitarem, já tinha andado sobre as águas, ele já tinha expulsado o demônio, mas nada disso fez com que eles entendessem quem de fato ele era. Foi o milagre da multiplicação que tornou claro para a multidão que Jesus era o Filho de Deus. E agora preste atenção numa coisa. Qual foi a primeira tentação do diabo para Jesus lá no deserto? Você se lembra? O que foi que ele pediu? Transforma essas pedras em pães. Porque ele sabia o que esse milagre representava. O povo de Betsaida testemunhou esse importante milagre e descobriu o significado. E quando eles entenderam que Jesus era de fato o profeta, o capítulo 6, o verso 15, diz que eles tentaram fazer de Jesus rei. Mas tem um problema. Eles tentaram fazer de Jesus rei, mas eles não deram o trono do governo da própria vida para Jesus. Veja que esse é um problema de muitos. Eles querem um rei, mas não dão o trono do governo do coração para Deus. Como que a gente faz isso? A gente tira Deus do nosso casamento, tira Deus da nossa profissão. Algumas pessoas dizem, eu não misturo religião com fé e com negócios, com família e coisa do tipo. O problema da maldição de Betsaida é que eles entenderam que Jesus era o Messias, mas recusaram o Messias como o Senhor da vida deles e daquela cidade. E por isso, eles se tornaram malditos. Mas tem uma terceira causa para explicar a maldição daquele lugar. Eles eram malditos por causa da cegueira espiritual. Veja, no Evangelho de Marcos, você tem duas partes muito claras. Do capítulo 1 até o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, você enxerga em Jesus uma espécie de um rei, um Messias que é poderoso, que está fazendo muitos milagres. Ele oferece bênçãos. É como se fosse um conquistador ou um rei do Império Romano. Jesus, ele não para. Marcos sempre coloca Jesus em ação. Ele está num lugar, ele sai dali, vai para outro lugar, faz outro milagre, continua se mostrando como poderoso Filho de Deus. E isso do capítulo 1 até o capítulo 8, o verso 26. A partir do capítulo 8, o verso 26, que apresenta o contexto posterior à cura do cego na cidade de Betsaida, Marcos agora mostra um Jesus diferente. O Jesus que vem na sequência da história que nós lemos é um Jesus que não vai fazer assim tantos milagres. Ele faz alguns, mas esse não é mais o motivo principal do seu ministério. Agora Marcos vai descrever Jesus como um servo sofredor, aquele que veio do céu à terra e se ofereceu como salvação para cumprir o que Isaías 53 havia dito, que ele se entregou como ovelha muda para a morte. Veja, o milagre do cego é a transição da identidade de Jesus. Jesus, ele pode fazer milagres, mas entenda uma coisa, o seu milagre mais importante não é aquilo que ele faz, mas é aquilo que ele é. Portanto, a nossa escolha tem que ser entre o Senhor das bênçãos ou as bênçãos do Senhor. E se você tiver que escolher entre uma coisa e outra coisa, deixa eu te dizer, escolha a primeira, escolha o Senhor. A maior ação de Cristo era a salvação. Jesus, ele parece enfrentar dificuldade para curar aquele cego, você percebeu? Ele não curou assim, instantaneamente. Foi em 2 tempos. A história da cura desse cego, ela mostra que para mudar a visão de alguém, Jesus não faz isso de maneira instantânea. Pode levar um tempo. E esse tempo pode ser o tempo de uma vida toda. Esse homem foi tirado por Jesus da aldeia. Ele foi curado em 2 tempos para mostrar o seguinte, olha, para fazer esse milagre, abrir os olhos, eu preciso de um tempo, eu preciso de um processo. E Jesus fez isso para ilustrar que a salvação envolve um abandono do passado, um abandono do pecado e agora a entrada nesse novo processo de transformação da visão.
Qual era o problema de Betsaida? Na cidade de Betsaida, você só encontra cegos espirituais. Pessoas que querem bênçãos, milagres, mas não querem viver esse novo processo, não querem viver a transformação, não querem viver a salvação. Alguém disse, os olhos são inúteis quando a mente ela é cega. No mundo de hoje, você encontra uma realidade muito parecida com a realidade de Betsaida, daqueles dias. O mundo ele jaz no maligno. A cidade de Betsaida, ao viver uma cegueira espiritual, estava também entregue nas mãos do inimigo de Deus. Veja, essa mistura de espetáculo espiritual com uma fé sem compromisso, sem quebrantamento, sem transformação de uma vida, faz com que aquele lugar seja um lugar de pessoas cegas espirituais. Betsaida era maldita porque os olhos daquelas pessoas estavam fechados. E eu pergunto para você, como é que estão os seus olhos? A quarta razão para a gente entender a maldição daquela cidade tem a ver com o fim do tempo de graça. Se você for à Bíblia, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 44, você vai descobrir que dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Cristo, 3 deles, Pedro, André e Filipe, eles eram desta cidade, da cidade de Betsaida. Agora, olha que interessante. Esses discípulos e o próprio Jesus gastaram tempo advertindo, pregando nas casas, mas esse tempo de misericórdia, da apresentação da mensagem de salvação de Cristo, ele se encerrou com a cura deste homem. Você entendeu o que Marcos capítulo 8, verso 26 quer dizer? Jesus, ele estava saindo, aqui nós estamos encontrando, se despedindo da Galileia e indo para Jerusalém. A partir do verso 27, Jesus está na sua viagem na direção da cruz, na direção de Jerusalém, do cumprimento final de todas as profecias. O seu último ato naquela região foi a proibição da entrada daquele que um dia tinha sido cego e agora enxergava na cidade de Betsaida. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus o proibiu de entrar ali. Para dar uma mensagem clara, que toda oportunidade de graça que ele, Jesus, poderia oferecer para as pessoas daquela cidade, haviam sido oferecidas e agora estavam encerradas. Ali, ninguém mais deveria pregar. Ninguém mais deveria fazer uma corrente de oração por aquelas pessoas. Elas estavam abandonadas ao seu próprio destino. Quero te dizer que nós estamos caminhando para o fechamento da porta da graça. Aquela cidade era maldita porque Jesus não permitiu que houvesse mais transformação, salvação naquele lugar. Não havia mais evangelismo, não haveria mais batismo ali. Você consegue entender isso? Não haveria mais conversão. Todas as oportunidades foram oferecidas, foram rejeitadas e agora a graça estava encerrada. O discipulado daquele cego deveria ser agora na sua casa somente, com os seus amigos, no meio da sua família. A mensagem da salvação seria levada para outro lugar, através desse ilustre desconhecido. Sabe, Deus nos dá tempo de graça, de transformação, mas isso demanda de mim, demanda de você, a aceitação. Eu quero ilustrar com uma história. Uma escritora espanhola chamada Carmen Cordy, ela escreveu um conto, uma história fictícia sobre uma jovem mãe que deu à luz a um filho que nasceu deficiente, nasceu cego. E aí essa mãe combinou com os vizinhos para que eles a ajudassem a esconder o problema daquela criança. Então ela proibiu algumas palavras. Ela proibiu a palavra luz, ela proibiu que eles falassem a palavra cor, a palavra visão.
tudo que desse a ideia de que aquele garoto tinha uma deficiência visual. Na fase de criança, menino, ele era cego, mas não sabia que era cego. E aí na história dessa escritora, uma menina que não sabia dessas regras pula a cerca e estraga toda a proteção que aquela mãe tinha tentado colocar na vida daquele menino, na vida do seu filho. A história da vida é assim. O pecado nos fez cegos. Satanás tenta nos fazer entender que não há problema algum em ser cego, que a gente pode ficar cego assim, não tem dificuldade alguma. Mas na dinâmica da vida, você e eu, nós somos confrontados a ver que as coisas não são como de fato elas aparentam ser. O cristianismo, a mensagem da salvação, a cruz, prega que é possível enxergar, mas pela graça de Deus, pela palavra do Senhor. Na nossa cultura, infelizmente, a geração do homem pós-moderno, da ciência, nós encontramos que o homem, ele ouve com os olhos, ele pensa com os sentimentos, mas ele não consegue ver com os olhos da fé. Quero te dizer que você precisa do milagre que este anônimo experimentou. Você precisa que os seus olhos sejam abertos. Será que esse sermão é sua última oportunidade de graça? Será que é o seu último recado para que você entenda que Jesus quer iniciar um processo de transformação, de salvação, para que a sua vida seja diferente? Cristo pode desfazer todas as amarras do pecado e da maldição. Você entende isso? Você aceita isso? É possível que, nesse momento, você esteja enfrentando um grande problema espiritual. Você talvez até tenha desanimado, pensando assim, não dá mais. Eu quero te dizer que hoje Cristo quer desfazer a maldição da sua vida. Ele quer cortar os vínculos que você tem com o pecado, com esse passado, que faz com que você não enxergue nada, com que você não tenha prazer na Bíblia, que você não queira orar, com que você não queira ir à igreja, com que você tenha ódio dos cristãos. Deus hoje quer fazer com que você enxergue o que até agora você não pôde enxergar. Mas lembre-se, não vai ser assim, olha, da noite para o dia, como aquele cego. Jesus vai fazer da sua vida, num processo, a imagem da glória de Deus. Você aceita esse milagre? Para isso, você precisa fazer de Jesus o primeiro na sua vida, na sua história. Você tem que permitir que Ele tome conta do seu coração. Entenda que a graça é maior do que o pecado. O poder de Deus é maior do que a doença. Mas para isso você tem que aceitar, você tem que entregar, você tem que obedecer a Cristo e dizer, Senhor, eu quero ser restaurado, eu preciso ser restaurado, faça isso na minha vida. Eu não sei se eu estou falando com alguém aí que passou por acaso aqui pela Novo Tempo, ou achou esse vídeo aí no YouTube, mas de alguma forma o Espírito Santo está trabalhando pesado aqui dentro do coração. Eu queria te dizer que hoje Cristo está passando pela Betsaida da sua vida para te tirar do contexto da maldição. Oh, aleluia, glória a Deus! É o seu chamado. Se o coração está batendo forte, se você sente o Espírito falando aqui já há algum tempo, se você está meio perdido, não sabe para onde ir, o que fazer, então deixa eu te dizer, se lança, meu amigo, não pensa muito não. É Cristo salvando, é Cristo transformando, é Cristo libertando você. E Ele vai fazer isso agora. Se for preciso, você se lança aí de joelhos. Mas coloque Ele em primeiro lugar. Porque se Ele estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo vai fazer sentido. A Joyce preparou uma música muito especial. Essa é uma música muito conhecida. E eu tenho certeza que Deus vai falar aqui ao seu coração. Se você
ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração, permita que Ele faça um milagre completo. Ouça essa música. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para fazer uma prece contigo, entregando a sua vida para que Deus te conduza e te leve onde você precisa estar. Ouça a música da Joyce, depois a gente faz aqui a entrega da nossa vida nas mãos de Jesus. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver,
você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Olha, se ele for o primeiro, as coisas elas são diferentes. Estou aqui, ó, ligado no bate-papo aqui do Facebook. Ô Suiane, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem poder para te libertar. Você tem que confiar. Se você colocar ele aqui, olha, como o primeiro na sua vida, o milagre vai acontecer. Ô Johnny, nós vamos lembrar daqueles que estão desabrigados aí, chuvas no Nordeste. A gente tem que clamar a Deus para que eles sejam abrigados diante da graça de Deus. Esse é o maior milagre. Estou olhando aqui também o pedido da Darleia, que ela pede pela família e pelo filho. Nós vamos orar por eles também. Tantas pessoas que estão carentes, necessitadas. Eu queria te dizer que Cristo na nossa vida, Ele muda a perspectiva, Ele muda a nossa história. Um romancista católico chamado Flannery O'Connor, ele disse assim, olha, nós esquecemos que aquilo que para nós é uma visão ampliada e clara, para o resto do mundo, é uma coisa estranha, uma coisa desconfigurada. Porque quando a gente está com Jesus, a gente enxerga, a gente entende, a gente confia, a gente experimenta e a gente é convidado a viver uma nova história, uma nova realidade. Olha, se você foi marcado pela dor, pelo sofrimento, se você talvez viu a maldição tomando boa parte da sua esperança, te sufocando, eu quero te dizer que hoje Deus está te convidando a experimentar esse recomeço. É um milagre que começa agora e termina na eternidade. O milagre de andar com Cristo, de testemunhar dele e viver o que só Ele pode fazer na nossa vida, na sua vida. Você é o outdoor do céu. Através da sua vida, da sua história, o mundo entende a graça, o mundo entende Jesus, o mundo entende a libertação. Não existe maior argumento para o pecado e para a maldição do que uma vida transformada. E é você que o céu quer usar. Talvez um ilustre, um desconhecido, um anônimo, que nas mãos de Deus pode fazer algo extraordinário. Você entende como Deus tem te conduzido? Nada do que Ele fez foi por acaso. Todas as suas dores, todas as suas experiências, de alguma forma, contribuíram, te ajudaram a entender o poder, a graça e a libertação de Jesus. E a gente chegou aqui agora para experimentar isso de maneira mais intensa. Você pode fazer isso comigo em oração? Se você quiser se ajoelhar aí, se ajoelhe, se você puder. Se você quiser levantar as mãos para o céu, faça isso, mas nós vamos clamar a Deus. Ore comigo, Senhor. Nos tira, Pai, do contexto da maldição, da descrença, da incredulidade. Nos tira das sombras. Que a nossa história não seja escrita pelo pecado, mas sim pelo sangue de Cristo, pela graça, e que o nosso destino seja iluminado, seja o céu, seja a eternidade, e que isso comece a partir de agora. Nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ah, que maravilha estar aqui com você. Uma pena o nosso programa está terminando hoje, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um prazer imenso estar aqui com você. Que a graça e a paz do Senhor transbordem de dentro para fora na sua vida. Nos vemos. Um grande abraço.